Olá, paz do Senhor. Gostaria de trazer aqui uma breve reflexão sobre o centro da vontade de Deus. Essa foi uma reflexão que foi despertada por um comentário que eu fiz no meu Facebook há 12 anos atrás. Que a propósito, o Senhor já vem me dando mensagem no primeiro mês de crente, no meu primeiro mês na fé no Senhor, o Senhor já estava me dando pregações. E a minha primeira pregação me lembra como se fosse hoje. Não foi no Facebook, eu entrei no Facebook em 2011. Foi antes do Facebook, foi no Orkut, no grupo da igreja da Beth Shalom do Orkut. E o Senhor e o tema da mensagem era crentes frios, crentes mornos e crentes quentes. O texto base, obviamente, era Apocalipse 3, se não me falha a memória, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Mas aqui o texto que nós vamos desenvolver, né, e trazer uma aplicação pessoal para nossas vidas, é o centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? Será que quando você e eu estamos no centro da vontade de Deus, significa dizer que as coisas acabou a luta? Só é paz, sombra, água de coco, sombra e água fresca? Será que estar no centro da vontade de Deus é justamente você pensar que tudo é um mar de rosas agora? Ou estar no centro da vontade de Deus é justamente o oposto de todas essas coisas? A palavra de Deus vai dizer em Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Olha só que interessante isso aqui, né? O caminho do Senhor, a palavra de Deus está dizendo que o caminho do Senhor é por meio da tempestade e da tormenta. Então eu te digo, o que é estar no centro da vontade de Deus? Em que circunstâncias nós devemos esperar ao estarmos no centro da vontade de Deus? Será que devemos esperar brisa fresca, suave? Ou devemos esperar tormentas, devemos esperar guerras, devemos esperar batalhas, devemos esperar reveses? A palavra de Deus, ela nos diz que Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos receber, né? E o Senhor Jesus, ele vai dizer vai dar diversas dádivas, né, que a pessoa receberá. E em Marcos 10, no verso 30, deixará assim: deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições. Jesus deixou claro que estar no caminho, como a gente vai ver mais na frente, que Jesus é o caminho, e estar nesse caminho implicará receber dádivas, sim. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver coisas maravilhosas. Mas em que circunstâncias nós veremos todas essas coisas? No meio das perseguições, dentro da tempestade, dentro da tormenta. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu leio, né, e a primeira vez que eu li, o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado na fornalha ardente. Olha só que interessante, né? O rei Nabucodonosor, ele questiona aqueles jovens por que eles não haviam se dobrado para a estátua que ele havia posto. Por que eles não haviam se dobrado para aquele padrão que o rei Nabucodonosor havia colocado para que todo mundo se dobrasse, se curvasse, e caso não se curvasse, seria morto, seria decretado pessoa rebelde e seria morto. A resposta deles é algo surpreendente. Ele diz assim: ó rei, a gente não deve satisfação nenhuma para ti, mas o nosso Deus ao qual servimos, ele vai nos salvar. Só que a declaração chave é o que vem agora. E eles vão dizer: e se não, a gente também não se dobra não.
A pergunta que eu faço é: por quanto tempo você permanece no caminho? Por quanto tempo você permanece no Senhor? Só enquanto existe livramento? Só enquanto existe providência? Só enquanto existe salvação? Deus lhe abençoa de alguma forma? E quando Deus não fizer isso? E se não? E se Deus não te der o livramento? E se Deus não te der a cura? E se Deus não te fizer prosperar? E se Deus não te der oportunidades, portas abertas? E se tudo for fechado, se tudo for revés na sua vida? Deixa de seguir? Se dobra para o sistema? Porque a palavra nos mostra que quanto mais o tempo vai passando, mais o mundo se torna hostil à igreja. Então é de se esperar que aqueles que de fato são igreja padeçam perseguições, privações por causa da sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a serem carbonizados, mesmo que o Senhor não viesse o livrar, porque a convicção de fé deles estava no Senhor e não em alguma ação preconcebida que Deus poderia fazer por eles ou não, e não em algum benefício que Deus pudesse dar a eles ou não. Eles seguiam o Senhor, eles eram crentes no Senhor, e independente se o Senhor dissesse sim, se o Senhor dissesse não, se o Senhor abrisse porta, se o Senhor fechasse porta, se o Senhor fizesse ou não fizesse, eles não abandonariam ao Senhor, porque a convicção deles estava no Senhor, e não naquilo que Deus poderia necessariamente fazer momentaneamente. Ter a nossa convicção, me lembra que antes de ser crente, eu ficava meditando: Deus, se o Senhor não desse nada a ninguém, não favorecesse nada, nenhum benefício, se o único benefício que as pessoas tivessem fosse apenas a verdade, saber a verdade, mas sem nenhuma salvação, sem nada, sem nenhuma dádiva, apenas a verdade, será que as pessoas te seguiriam? Vou ser da verdade, mas não vou receber nada em troca, entende? Essa é uma questão, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não esperava, melhor dizendo, não tinha sua convicção de fé em livramentos. Eles tinham a sua convicção de fé na pessoa do Senhor, no seu espírito, na sua presença, no próprio Deus. E o nosso Deus é um rochedo divinal, não? E prosseguindo aqui, o Senhor garante para Pedro que aqueles que estiverem no caminho vão passar por grandes tribulações. Por tribulações, melhor dizendo, né? Se serão grandes ou pequenas, eu acredito que aqui nesse aspecto vai depender do chamado que que Deus terá para cada um, né? Mas, no modo geral, todos passarão tribulações por fidelidade à palavra. Para encerrar, eu me recordo de um vídeo muito antigo do grupo de Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas é um grupo missionário que atende a igreja perseguida. Mas não é a igreja perseguida porque falaram mal do irmãozinho, porque chamaram o irmãozinho de feio, porque não dão oportunidade para o irmãozinho. Não é essa perseguiçãozinha, não. É perseguição de verdade. É perseguição de pastores no Sudão acordarem com uma enxadada na cabeça porque um grupo muçulmano radical invadiram sua casa. E ele não morre. E tem a cicatriz, o rosto marcado pela cicatriz e não se muda, morando na mesma casa. É dessa perseguição que eu estou falando. Como vai dizer o pastor Reinhard Bonk no seu livro O Evangelismo por Fogo, o Espírito Santo fala ao coração dele: você vai pregar no Sudão. E ele diz: Senhor, pregar no Sudão é suicídio. O Senhor não falou mais nada.
Algum tempo depois ele recebe uma carta do Sudão convidando a ele para pregar. E explica por quê. Porque no Sudão havia uma tradição que, se eu não falha a memória, que na Páscoa, os cristãos na Páscoa tinham o direito de escolher um pregador cristão para poder ministrar na Páscoa. E escolheram ele. Só que o que é que ele faz? Antes de ele ir, né? Aliás, perdão, corrigindo, antes dessa carta receber, aquela palavra ficou incomodando o pastor e ele pega um de seus membros do ministério e envia para ir lá na frente sondar. Você vai lá e veja lá como é que é a situação. Ele foi e voltou. Quando voltou ele diz, rapaz, é suicídio, pregar lá é suicídio. E se eu não me falha a memória, na época, o pastor Reinhard Bonk, ele disse que no Sudão havia o maior índice de muçulmanos na época. Não sei como está hoje, mas segundo no seu livro ele diz isso. E ele vai dizer, então ninguém vai. Aí ele recebe a carta do Sudão e tal. Então o que é que ele faz? Ele escala o mínimo possível de pessoas para ir com ele. Por quê? Por que ele diz isso? Por que ele faz isso? Porque ele pensa em morrer. E acontecer o pior. E se acontecer o pior, vai morrer poucas pessoas do ministério dele. Ele pensa desse jeito. E graças a Deus não aconteceu o pior. Foi coisas maravilhosas. Mas ele foi, pregou, houve milagres, se não me falha a memória, houve um homem lá muçulmano que era surdo, porque havia caído um raio em cima dele, ele ficou surdo. E durante a pregação, um raio caiu em cima do dedo do homem, o homem passou a ouvir. Foi algo surpreendente. E diversas pessoas entregaram a vida a Jesus. E no outro ano, ele foi convidado de novo, só que ele recebe uma carta do Bin Laden, ameaçando ele, se ele fosse pregar, ele ia morrer. Resumindo, né, quando ele chegou lá, ele foi. Quando chegou lá, houve um problema no passaporte deles e tudo mais. E foi o tempo suficiente para que os soldados do governo sudanês pudessem detectar minas no local da pregação. Havia minas que foram instaladas no local da pregação, no meio do campo. E aí, depois que limparam tudo, descobriram tudo, e aí a pregação se desenrolou e foi bênção. E o Missão Portas Abertas, ele tem uma curta-metragem chamada O Livro Perigoso. Olha só que interessante. O Livro Perigoso. E ele conta a história de um fazendeiro da Tchecoslováquia, que ele pregou durante 20 anos com base apenas em 10 capítulos de Atos dos Apóstolos e 4 capítulos de 1 Timóteo, que havia sido escritos à mão pela sua mãe. Quando o missionário entrega uma Bíblia completa para esse fazendeiro, ele fica extasiado. Eita, glória! Porque ele não tinha até então. E ele apertou a mão do homem lá e disse, obrigado, agora terei mais problemas. Me diga, quão belos problemas este livro te causou? Você entende a profundidade disso? Agora terei mais problemas. Me fale, quão belos problemas este livro te causou? Será que a Bíblia deveria nos causar problemas? Com certeza. Com certeza. Mas problemas, não problemas no sentido de... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro, se vocês são esbofeteados por fazerem o que é mal, tá de boa. Mas se vocês são esbofeteados porque fazem o bem, aí o seu sofrimento se iguala ao sofrimento de Jesus. Se assemelha ao sofrimento de Jesus. É desses problemas que eu me refiro. É desses problemas que esse fazendeiro se refere. Bons problemas. O problema das pessoas te chamarem de fanático, de as pessoas te chamarem de doido, porque você está pregando a palavra. John Wesley, ele pegava o cavalinho dele e saía para poder pregar. E as pessoas no meio do caminho só escarnecendo dele, zombando dele, jogavam até pedra ou alguma coisa, lixo, frutas para poder sujá-lo. E um belo dia ele... ele foi, pegou o cavalinho dele e não aconteceu nada, amados. Não aconteceu nada. Ninguém disse nada, ninguém falou nada e ele pegou e voltou para casa e foi orar.
Senhor, me perdoa, eu fiz alguma coisa errada, ninguém está me esculhambando. Eu acho que eu estou desviado. Você está entendendo? Porque enquanto as pessoas estavam apedrejando eles, era sinal de que ele estava pregando a palavra de Deus. E a confirmação do que Jesus disse: aqueles que estão em trevas odeiam quem está na luz e não querem se aproximar para que as suas obras não sejam reveladas. Você acha que alguém que está no adultério, alguém que está na prostituição, nessas diversas formas de prostituição que a gente vê no mundo, escuta você dizer: você está em pecado, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar a sua vida a Jesus? Você acha que as pessoas vão dizer: ah, que coisa boa, muito obrigado? Até pode acontecer, mas a maioria das pessoas não vão fazer isso. A maioria das pessoas se sentirão ofendidas, se sentirão confrontadas, e o ser humano não gosta do confronto. Então fica essa reflexão. Estar no centro da vontade de Deus não significa que você vai viver de sombra e água fresca, não. Significa dizer que você vai passar por muitas lutas, por muitas privações, e você terá que se manter centralizado no Evangelho, na palavra, se comportando como crente, não devolvendo mal por mal, não devolvendo injúria por injúria, mas se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, e é suportando isso. Obviamente que coisas graves aconteçam, Deus o livre, você tem o direito de se defender, né? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Jeremias, que nós devíamos nos submeter às leis dos homens. Eu não sei se é Jeremias ou Ezequiel. E nas leis dos homens diz que legítima defesa está assegurada na Constituição, né? Mas, no geral, querido, esteja em Cristo. Sempre, aliás, no geral não, sempre esteja em Cristo. E no geral, sempre deixe a vontade de Deus agir nesse aspecto de que você tem que seguir em frente, independente das lutas, seguir em Cristo, independente das tribulações, porque tribulações, cristão que não passa luta, cristão que não está constantemente em guerra, não está guerreando. Né? Nós estamos em uma guerra espiritual, não com homens, mas a nossa guerra, a nossa batalha é contra os principados e as potestades. A palavra de Deus vai dizer em Efésios, capítulo 6, né, a palavra que vai dizer de resistir, né, em grego, no original grego, não tem a conotação de você ficar parado, simplesmente parado, só recebendo pancada. Mas é de resistir, partir para cima e contra-atacar. Deus não levantou a igreja que é passivo aos ataques. Deus levantou uma igreja guerreira. Uma igreja que combate o bom combate. E combater o bom combate, ninguém vai para a guerra só se defendendo. Se você fica só se defendendo numa guerra, meu amigo, o seu inimigo avança, ele destrói. Você tem que atacar, a igreja tem que atacar. Mas atacar com as armas do Espírito, como vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10. Que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e subjugar todo o pensamento à obediência de Cristo. Está lá. Essas são as nossas armas. Não são pontapés, não são brigas, não são facas, não são armas de fogo, não são injúrias, não são palavrões, não são menosprezar as pessoas ou querer diminuí-las. Essas não são nossas armas. Nossas armas é a palavra de Deus, é o fruto do Espírito, o amor, a verdade, a luz. Que toda vez, eu gosto de dizer que toda vez que um cristão prega a palavra, realmente centralizado na palavra, ele acende uma luz. É como se ele entrasse no quarto, apertasse o interruptor e acendesse a luz. E quando a luz é acesa, tudo se manifesta. Pois fique com essa palavra no seu coração. O centro da vontade de Deus, Jesus é o caminho, e o centro deste caminho passa por meio de tormentas e tempestades. Mas não significa dizer que nessas tormentas e tempestades
não haverá coisas maravilhosas que Deus fará, na verdade. A paz do Senhor.